Fala pessoal, tudo jóia? Hoje a gente vai falar do LVBI, né? O fundo ali que fez inclusive um movimento ali de desinvestimento, né? Gerando valor para o cotista de um dos seus ativos. Bem interessante, né? A VBI está fazendo vários movimentos aí, estão chamando a atenção do mercado ultimamente. Mas antes, claro, eu quero te pedir o seu like, né? Assim, ajuda a gente demais. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Inclusive, eu estou fazendo vários vídeos a pedido do pessoal, né? O pessoal está pedindo, eu estou fazendo os vídeos. Então se inscreva no canal, já peça aqui também para você não perder nenhum vídeo e entra no grupo gratuito do Telegram, beleza? Então bora lá, liquidez média diária super tranquila, 3,4 milhões, último rendimento de 0,87, dividend yield de 7,93%, rentabilidade de 0,43%, valor patrimonial de 115, patrimônio líquido de 1,4 e um percentual patrimonial com um pequeno ágio ali de 0,01. Sobre o relatório gerencial, né, competência de setembro, é um fundo ali que tem uma taxa de administração que não é a das mais baratas, mas também não é cara, 1,07. O início do fundo aí 2018, né? Um fundo, a indústria toda é meio que nova, né? A nossa indústria de fundos imobiliários, essa nova geração, entre aspas, de fundos imobiliários são novas, né? Assim, algumas pessoas até meio que separam, né? Em algumas eras, entre aspas, dos fundos imobiliários. Patrimônio líquido de 1,4 bi, tranquilíssimo, né? Dividendo por cota de 0,79. Valor de mercado aí com um pequeno ágio, né? Dividend yield anualizado, lembrando que o anualizado é quando você pega o dividendo e multiplica por 12, 8,2%. E nos últimos meses aí 7,7% de dividend yield. Alocação em ativos 9,96,2%. O número de cotistas aí quase chegando a 100 mil cotistas, bem interessante. Já é um fundo aí relevante, né? E caixa 49 milhões percentual de ativos em caixa 3%. Então é um fundo aí que está bem alocado, né? Em relação ao desempenho do mês, o fundo apresentou ali 69 centavos de resultado, né? Por conta da inadimplência do Sequoia, está aqui falando aqui, conforme fato relevante já divulgado e ainda por alguns descontos de despesas pontuais. Ainda assim, no dia 29/9, de forma a manter a maior linearidade dos dividendos, o fundo comunicou a distribuição de dividendos equivalentes a 79 centavinhos pagos no dia 6/10, distribuindo parte da reserva acumulada anteriormente. É muito interessante esses fundos que fazem uma certa reserva, porque eles ajudam a manter uma maior linearidade mesmo, né? Da distribuição. Eu gosto bastante disso, acho que o mercado gosta também, com bons olhos, né? Essa distribuição representa um dividend yield aí de 8% sobre o preço de fechamento de cotas no mercado secundário. Ou ainda 8,2% sobre o patrimônio líquido do fundo. Né? Interessante. Em relação a operacional, né, obras, conforme comunicado anteriormente, a emissão do habite do ativo Cajamar resta pendente a lavratura da escritura de compra e venda, que é o documento definitivo da aquisição do ativo. Para isso, o vendedor do ativo está trabalhando na documentação relacionada à individualização da propriedade. Em relação à gestão comercial, durante o mês de agosto, não ocorreram movimentações da carteira de locatários do fundo. Show de bola, né? Assim, o portfólio do fundo estava 100% locado, muito bom. Lembrando que é importante se olhar a gestão, imóveis e depois contratos, porque esses inquilinos eles podem sair, obviamente, e isso faz com que o ativo, se ele não for bom, ele fica aí vago, como a gente já viu acontecendo na indústria, né? Eventos subsequentes ao mês de competência, né, desse relatório, aí tem aqui, né, gestão comercial, já no mês de setembro, 2 módulos ativos Itapevi, quase 4 mil metros quadrados aí foram entregues, fazendo com que a vacância física do fundo saia de 0 para 0,7%, nada, né, se ter ali tanta preocupação. Ressaltamos, no entanto, que um desses módulos já se encontra alugado para o inquilino do próprio empreendimento. Falou que da inadimplência da Sequoia, recompra, né, CCIs, no dia 6/10, conforme antecipado, na sessão de destinação dos recursos da quarta emissão de novas cotas, o fundo realizou, conforme fato relevante, a recompra antecipada de CCIs no valor de 152 milhões, sendo 150 milhões referente ao valor nominal dos créditos imobiliários, referentes a despesas financeiras previstas em contrato. Fala também da Assembleia Geral Ordinária, né, em 25 de setembro, o fundo convocou uma assembleia para deliberar sobre cotas e demonstrações contábeis. E também teve uma extraordinária, né, que convocou ele para uma consulta formal a ser realizada de forma não presencial. Eu acho interessante nessas assembleias aí que estão acontecendo de forma não presencial, porque isso dá maior acessibilidade. Eu sei que o pessoal critica e tudo mais, mas enfim, utilizando-se de plataformas de voto à distância para deliberar sobre 3 matérias importantes para o fundo. E teve aqui a prorrogação, né?
E os cotistas devem manifestar seus votos até 11 de dezembro. Então, se é cotista do fundo aí, vale a pena participar, né? Sempre interessante. Aqui ele fala, né, do encerramento da quarta emissão de cotas. A gente está vendo muita emissão, né, de fundo de tijolo esse ano. A VI Real Estate divulgou o anúncio de encerramento do dia de 6/10 para comunicar o encerramento da quarta emissão, com montante total captado de 285 milhões de reais. Parte dos recursos captados foram destinados a pré-pagamento da alavancagem atrelada ao CDI. É um movimento que eu gosto também, né, ainda mais em taxas tão altas, assim, acho que faz muito sentido os fundos tirarem essa alavancagem, né? Em relação ao desinvestimento do ativo Guarulhos, né, teve uma tira ali ao ano de 17,6%, muito interessante, gerou muito valor, na minha opinião. E tira aqui dessas informações todas é a mais importante, né? Que é se está gerando ali uma rentabilidade maior ou não, né? Você pega aqui o capital investido de 2 vezes e tal, enfim. Mais interessante você olhar a TIR mesmo, e ela está muito interessante, na minha opinião. O cota aí de 1,67, né? Então aí a gente vê que os cotistas aí, né, assim, tem que comemorar, né, esses movimentos de gestão que são interessantes, né? Trazem muita rentabilidade. Olha isso aqui. Isso aqui é uma rentabilidade muito, muito interessante, né? Então, o movimento aí né, que a gente aí tem que olhar, né? Isso aqui o povo sempre reclama, né, que quando o fundo imobiliário vende o imóvel, às vezes são imóveis muito as joias da coroa, né? Mas enfim, faz parte do jogo, né? Só a distribuição de cotas, bem linear mesmo, né? Assim, crescente, eu gosto bastante disso. Os fundos que linearizam e que vão crescendo ao longo do tempo, isso com todos os ativos, né? Ações também e tudo mais. Por mais que eu não esteja mais acompanhando muito o mercado acionário. Em termos de performance, né, tá batendo o CDI, show de bola. Eu gosto bastante, sempre falo para vocês, né? Mas é sempre importante você pegar a bons preços. O número de cotistas vem aumentando com quase 100 mil cotistas também. Fico muito feliz, né, com o crescimento do mercado, nota muito positiva. E que ele fala, né, em relação ao percentual da receita, alguns percentuais são mais concentrados, né? O ideal seria diminuir essa concentração, mas óbvio que nada comparado com outros fundos que a gente vê no mercado de tijolo, né, que tem uma concentração muito maior. Então, assim, é óbvio que a gente espera essa diversificação que ela aumente, mas de certa forma já traz uma segurança maior para o cotista, né? Isso que é interessante dos fundos imobiliários, né? Vamos supor que você tem um apartamento alugado, é muito binário, entende o que eu estou falar? Ou você tem um inquilino ou não tem, e aqui não, né? Você tem várias fontes de renda aí, em um setor muito, muito resiliente, que é o setor logístico, que eu gosto bastante. De tijolo é o que eu mais gosto, para falar a verdade. Locação por classe A, show de bola também, ponto positivo, na minha opinião. E aqui a maioria no raio 30, né, que a gente chama de last mile. Claro que algumas pessoas meio que mudam esse conceito de last mile, né, de última milha, né, último quilômetro, entre aspas. Mas a gente considera normalmente ali raio 30, às vezes até um pouco de raio 60, enfim. Mas também tem outras regiões, né, por exemplo, Extrema aqui em Minas Gerais, eu até passei por lá faz pouco tempo. Muito desenvolvido, né, a minha região em termos de galpões logísticos, por causa daquela proximidade ali com São Paulo mesmo. Uma região muito procurada pelos fundos de logística, né? A região metropolitana de Belo Horizonte, aqui em BH, tem essa região aqui metropolitana, né? Contagem, Betim, a gente vê lá também, né? O HGLG, então também é muito procurada. Um pouco diferente aqui é a região metropolitana de Salvador, mas só para ter uma noção, né? Assim, a área logística do Brasil, ela é igual ou menor, às vezes, do que cidades nos Estados Unidos. Então a gente tem muito para crescer, então essas teses são interessantes, mas eu, Daniel, acho muito interessante também focar, né, nessas regiões aqui. A gente tem uma economia mais pujante, né, mas a gente sempre torce, obviamente, para o desenvolvimento cada vez melhor do nosso mercado como um todo, né? Indexador GPM eu não gosto, prefiro o IPCA. Natureza dos contratos, típico, né, com percentual de 30% de atípico, eu gosto mais de atípico, mas não é o crime em galpões logísticos, na minha opinião, porque são muito... enfim, eles podem rodar muito, né? A rotatividade pode ser mais interessante do que um galpão industrial, por exemplo, que é lá no caso do XP, né? Tem essa diferença. Então, assim, eu gosto mais de contratos mais atípicos, mais fácil. Não é um pecado capital ter um pouco de contrato típico. Galpões logísticos, como eu disse, né, são mais... tem mais
se o ativo for bom, tem mais rotatividade, não é tanto alfaiataria, né? Segmentos locatários, né? Própria logística mesmo, e-commerce, varejo. Quando o mercado de varejo sofre, os fundos imobiliários também sofrem, né? Amazon, Ambev, são grandes inquilinos ali, né? Mas olha só, Magazine Luiza, Americanas, então fica de olho aí, né? Assim, só que como eu disse, né? Americanas aí pega 7% ali. Uma situação bem difícil, bem complicada. Carteira de ativos, né? Vencimento e colocação de contratos, coloca aqui 31% em 2030, interessante. Com a revisional aqui, né, foi 33% aqui nesse ano de 2023, né? E uma vacância bem baixinha, né? Durante o mês de agosto, caixa de setembro, não ocorreram movimentações na carteira do locutário do fundo. Assim, ao final do mês, o portfólio do fundo estava 100% locado. Show de bola, né? Ainda em agosto, foram realizados reajustes previstos por mês e o prazo médio de remanescentes dos contratos, que a gente chama de VALT, né, que é prazo ponderado. Por que esse prazo é interessante? Porque tem contratos maiores, né? Então você pondera ali pelo tamanho do contrato, que é de 4,7, que é um valor ali médio, né? Por fim, a equipe da gestão continua com foco da prospecção de novos locatários no ativo Cajamar, que fará parte de forma definitiva ao portfólio do fundo, quando lavrada a estrutura definitiva de compra e venda estimada para o final do primeiro trimestre de 2024. Né? Bem como os espaços já previstos para desocupação, vale salientar que o ativo Cajamar possui renda mínima garantida de 12 meses. RMG também é polêmico, né? Normalmente o pessoal não gosta, não, e eu entendo por quê, né? Porque isso aí desconta do preço, né? Da movimentação. Ou seja, a RMG do ativo Cajamar será até, no mínimo, primeiro trimestre de 2025. Mas tem muitos fundos que gostam, né? Por causa dessa característica aí de renda mesmo, né? Em relação à receita imobiliária, de fato, a gente vê que a maior parte são dos aluguéis, tem algumas despesas operacionais que são altas, né? Mas o importante é isso aqui estar positivo, obviamente. Composição da carteira, como a gente já disse, resultado por cota, 99% das receitas imobiliárias. Mas também tem um percentualzinho aqui em despesas financeiras, né, que a gente sempre olha. Em relação a isso, a gente já vê, né, que o fundo está trazendo esse movimento de desalavancagem, né, assim, tirando a alavancagem. Em relação à receita imobiliária, ao final do mês de setembro, competência a agosto, o fundo possuía contratos de alocação que tinha uma receita potencial de 1,07 cota por mês. Interessante, né? Alguns desses contratos possuíam períodos de carência e descontos para o pagamento de aluguel. Esse mês, o fundo foi impactado negativamente de forma não recorrente em 0,04 centavos pela inadimplência da Sequoia do ativo extrema e em 0,02 do desconto. Então está detalhando o que a gente estava falando lá em cima, né? E 1 centavinho de despesas imobiliárias, comissão de locação. Alavancagem, a gente falou, né? Que tem essas alavancagens aqui. Esses fundos a gente tem que sempre prestar atenção, né? Claro que tem uma perspectiva ali para o fundo não alavancar demais. Então, esse movimento, na minha opinião, de tirar a alavancagem do fundo é interessante ainda mais em vinculação ao CDI que está tão alto ultimamente, né? E caixa, a gente já falou, né? Já considerando 65 milhões, exercícios de preferência da quarta oferta pública com encerramento da quarta emissão de cotas, 252 milhões adicionais, recebendo a primeira parcela, provavelmente, da venda do ativo Guarulhos, 44 milhões, se considerar o lucro distribuível, e quitação do instrumento de alavancagem detidas a CDI de 150 milhões. Esperamos encerrar o quarto trimestre com 143 milhões em caixa. Para o primeiro trimestre de 2023, esperamos desembolsar 72 milhões referente à segunda parcela do Cajamar, que seria paga através da estruturação de alavancagem, conforme previsto na aquisição do ativo. Né? Então é isso. Já tinha, né, um caixa ali de 50 milhões e agora vai ter essa movimentação. Em relação ao ativo, né, tem extrema aqui com uma certa concentração, né? Vem Guarulhos e por aí vai. Quanto mais diversificado, melhor, né? Por isso que eu não gosto de fundo monoativo, monoinquilino, não acho interessante. Eu queria ver detalhando um pouco mais, né? Esses galpões logísticos são galpões ali bem localizados, né? Enfim, em regiões ali interessantes. É um fundo interessante que vale a pena o estudo, beleza? Mas, claro, nada é uma recomendação. E lembre, pelo amor de Deus, preço importa, então entre nos seus ativos com preços interessantes. Show de bola? Então é isso. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.